Você já se perguntou o que acontece quando as pessoas desafiam o divino? Viaje comigo, se você quiser, para uma época de êxodo e exploração. Os israelitas, uma nação em movimento, estavam vagando pelas vastas extensões do deserto. O sol escaldante acima e as areias movediças abaixo. O deserto era um lugar duro e implacável. Nessas condições desafiadoras, o povo de Israel começou a reclamar. Eles murmuraram contra Moisés, seu líder, e contra Deus, seu provedor. O pão do céu e a água da rocha, os milagres que os haviam sustentado, não os satisfaziam mais. Eles reclamavam da falta de variedade em sua dieta, da monotonia de suas atividades diárias e da escassez de água. Sua insatisfação aumentava a cada dia que passava. Isso foi mais do que apenas um caso de desconforto ou fome, mais do que um desejo pelos potes de carne do Egito. Essa foi uma crise de fé. Suas reclamações, suas queixas contra Moisés e Deus eram sintomas de um problema mais profundo. Eles estavam questionando a providência de Deus, duvidando de sua bondade e desafiando sua autoridade. Eles não estavam apenas descontentes. Eles eram desobedientes. Eles se recusaram a confiar no plano divino. Eles não se lembraram da escravidão da qual haviam escapado e dos milagres que haviam testemunhado. Optaram por ignorar a orientação divina que os conduzia a uma terra onde corre leite e mel. Suas queixas e reclamações não eram apenas palavras, eram ações, ações de desafio, ações de descrença. Eles estavam rejeitando a própria fonte de seu sustento, a própria mão que os estava conduzindo para fora da escravidão e para a liberdade. Suas queixas não eram apenas contra Moisés, mas contra o próprio Deus. Eles estavam questionando sua sabedoria, duvidando de seu amor e desafiando sua soberania. Em essência, eles estavam se rebelando contra seu Criador, seu Salvador, seu Deus. Mal sabiam eles que suas reclamações trariam uma punição divina que jamais poderiam imaginar. Em resposta à reclamação deles, Deus enviou uma punição que foi aterrorizante e mortal. De fato, a retribuição divina assumiu uma forma ninguém poderia ignorar, ninguém poderia dispensar. Ela veio sob a forma de serpentes venenosas que se arrastavam pelo acampamento israelita. Sua presença era tão ameaçadora quanto as consequências da ingratidão dos israelitas. Essas serpentes, criaturas furtivas e sutis, não eram cobras comuns. Eles são venenosos, quentes e potentes. Um coquetel mortal que trazia morte rápida para aqueles que tinham a infelicidade de sentir sua mordida. Eles se moviam entre os israelitas, com seus assobios ecoando pelo acampamento. Um lembrete assustador das transgressões do povo contra o divino. A comunidade, antes vibrante e movimentada, agora estava marcada pelo pavor e pelo desespero, pois as serpentes se moviam sem controle, com seu veneno ceifando uma vida após a outra. Os israelitas, antes confiantes e rebeldes, agora temiam até mesmo sair de suas tendas para não cruzar com esses emissários mortais da ira divina. Os israelitas ficaram atordoados. A severidade de sua punição, a rapidez com que tudo aconteceu, foi um lembrete claro de sua insensatez. Eles ousaram questionar Deus e reclamar contra seu servo escolhido, Moisés, e agora estavam pagando o preço. A conversa alegre, as risadas, a camaradagem, tudo foi substituído pelos gritos de luto daqueles que perderam seus entes queridos para as serpentes venenosas, mas em meio ao caos e ao medo, você percebeu um entendimento humilde de que eles haviam causado isso a si mesmos, suas queixas, sua ingratidão haviam invocado essa retribuição divina, e em seu desespero, eles se voltaram para aquele de quem haviam se queixado tão veementemente. Eles se voltaram para Moisés, seu líder, seu guia. Suas vozes, antes erguidas em reclamação, agora estavam carregadas de remorso e pedidos de ajuda. Em seu desespero, os israelitas perceberam seu erro e pediram ajuda a Moisés. Seus corações estão pesados de arrependimento. Eles buscavam a salvação, uma chance de expiar suas transgressões, uma chance de recuperar o favor do divino. O arrependimento levou à intervenção divina, uma solução que exigia fé e obediência. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, proporcionou um caminho para a cura. Ele instruiu Moisés a criar uma serpente de bronze e erguê-la no alto de um poste. Agora, o bronze, um metal conhecido por sua resistência e longevidade, foi escolhido intencionalmente, pois representava o poder duradouro da misericórdia de Deus. Imagine esta cena por um momento. Moisés, um humilde servo de Deus, criou uma serpente de bronze. A serpente, uma criatura frequentemente associada ao engano e ao mal, era agora um símbolo de salvação. Foi um lembrete claro de que Deus pode transformar até mesmo a mais terrível das circunstâncias em um farol de esperança. Quando a serpente de bronze foi erguida no poste, um milagre aconteceu. Aqueles que haviam sido mordidos pelas serpentes venenosas, com o corpo cheio de dor e o espírito pesado pelo desespero, encontraram a cura, mas não foi tão simples quanto olhar para a serpente de bronze. Isso exigia fé. Olhar para a serpente de bronze era um ato de confiança, um reconhecimento do poder de Deus para curar e salvar. Foi uma declaração de fé. Uma declaração de que, mesmo diante da adversidade, a pessoa acredita na promessa de salvação de Deus.
O povo de Israel, em sua dor e medo, voltou os olhos para a serpente de bronze e viu seus corpos curados e seus espíritos elevados. A serpente de bronze, em sua posição elevada, servia como um lembrete constante da promessa de Deus. Era um símbolo que transcendia sua forma física, representando a fé, a obediência e o poder de cura de Deus. Foi um testemunho da crença de que, mesmo em meio ao sofrimento, há esperança, há salvação, há Deus. Essa serpente de bronze, um símbolo transformado por decreto divino, era um farol para todos os que estavam sofrendo. Foi um lembrete tangível do poder intangível da fé e da obediência em meio ao deserto árido, e à ameaça de cobras venenosas. Ofereceu um vislumbre de esperança, uma promessa de cura e um testemunho do poder divino de Deus. A serpente de bronze, um símbolo de fé e obediência, oferecia salvação àqueles que confiavam no poder de Deus para curar e salvar. Assim, ela continua sendo um símbolo poderoso, lembrando-nos da importância do arrependimento, da fé e da obediência, mesmo diante da adversidade. No entanto, com o tempo, o próprio símbolo da salvação tornou-se um ídolo, contradizendo os próprios princípios que representava. Com o passar dos anos, a serpente de bronze, inicialmente um símbolo de fé e obediência, passou por uma transformação. Em uma ironia, os israelitas começaram a queimar incenso a essa serpente de bronze, um sinal de reverência e adoração normalmente reservado às divindades. É fascinante pensar que o próprio símbolo da cura havia se tornado um objeto de veneração. Essa transição não foi repentina ou abrupta, foi uma mudança gradual, um lento afastamento do propósito original da serpente de bronze. É um lembrete pungente da facilidade com que os símbolos, por mais sagrados ou significativos que sejam, podem ser mal interpretados ou mal utilizados ao longo do tempo. Em meio a essa mudança, a serpente de bronze perdeu seu significado original. De símbolo de cura e salvação divinas, tornou-se um ídolo, um objeto de adoração. Isso era uma clara contradição com os princípios do monoteísmo profundamente enraizados no judaísmo. Assim, o próprio objeto que antes era um farol de fé e obediência agora era um ídolo, uma contradição total ao mandamento que afirma claramente que você não terá outros deuses diante de mim. Essa não era a intenção da serpente de bronze. Ele foi criado para ser um símbolo, uma representação, não uma substituição do divino. Esse desvio de fé não poderia ficar sem controle, pois Ezequias, um rei conhecido por suas reformas e por seu compromisso com o monoteísmo, ao reconhecer a transformação das serpentes de bronze em um ídolo, Ezequias tomou uma atitude. Ele destruiu a serpente de bronze, quebrando a reverência equivocada e trazendo o foco de volta para Deus, que era o lugar certo. Nesse ato, vemos um lembrete claro de que os símbolos, por mais profundos ou poderosos que sejam, nunca devem substituir o divino. Eles são lembretes, representações, sinais que nos apontam para o divino, mas não são o divino em si. Isso levou à sua destruição por Ezequias, um lembrete de que os símbolos nunca devem substituir o divino. O que podemos aprender com essa intrigante história bíblica? A história da serpente de bronze, aninhada no livro de Números, capítulo 21, é uma rica tapeçaria de lições e temas que ressoam em nós até hoje. Para recapitular a narrativa, os israelitas, durante sua permanência no deserto, começaram a reclamar contra Deus e Moisés, descontentes com a escassez de comida e água. Em resposta às reclamações deles, Deus enviou serpentes venenosas que picaram muitos, causando inúmeras mortes. Porém, quando o povo reconheceu sua insensatez e buscou a intercessão de Moisés, Deus instruiu Moisés a criar uma serpente de bronze para ser pendurada em um poste. Qualquer pessoa mordida por uma cobra venenosa que olhasse para essa serpente de bronze seria curada. Essa história está repleta de temas-chave, como arrependimento, fé, obediência e salvação divina. O arrependimento dos israelitas, a percepção de sua ingratidão e o pedido subsequente de intervenção de Moisés. Epitimiza a propensão humana ao erro e nossa capacidade de remorso e mudança. A serpente de bronze é um símbolo de fé e obediência. Olhar para ela depois de uma picada de cobra era um ato de fé no poder de Deus para curar e salvar. É um lembrete de que em nossas horas mais sombrias, quando somos mordidos pelas cobras metafóricas da vida, é a nossa fé que pode nos restaurar. Além disso, a narrativa ressalta a importância da obediência. Os israelitas foram curados não apenas por olharem para a serpente de bronze, mas por obedecerem à ordem de Deus de fazer isso. Portanto, a obediência às diretrizes divinas é um caminho para a salvação. A história da serpente de bronze também serve como um lembrete da importância de buscar ajuda divina em momentos de dificuldade e de manter a fé em Deus como fonte de cura e salvação. Ele nos ensina que, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, recorrer a Deus, reconhecer nossas falhas e buscar sua orientação pode nos tirar da adversidade. A história da serpente de bronze, um símbolo de arrependimento e salvação divina, continua a nos inspirar e guiar em nossa jornada espiritual.